Um olhar ético sobre a dor é o tema do colóquio promovido pelo Centro de Estudos de Bioética em Coimbra, no dia 1 de julho. Carlos Costa Gomes preside a este Centro de Estudos, está hoje connosco para apresentar o propósito deste debate. Professor Carlos Costa Gomes, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco, por estar neste programa. E começava por lhe pedir a apresentação deste colóquio a partir dessa frase um olhar para a dor com outro saber. Está aqui o segredo para que, de facto, a dor tenha aqui... Enfim, não tenha tanta dor. Antes de mais, boa tarde e obrigado por o convite e por estar aqui. É sempre uma honra, um prazer. Obrigado, nós. Podemos partilhar também e divulgar o trabalho que o Centro de Estudos está a realizar nesta matéria. E, portanto, creio que esta iniciativa prende-se também como, e aqui eu tenho que o referir claramente, por uma vontade expressa pelo professor Walter Oswald, que nos vai também, de certa forma, através da Fundação Oriental, apoiar nesta iniciativa, e para já fica aqui, entre outras entidades, a Faculdade de Farmácia de Coimbra, a Casa Sul de São Mateus, a Escola Superior Norte da Cruz Vermelha, enfim, a Ordem dos Médicos, quer de Coimbra, quer do Porto, e, portanto, temos aqui um conjunto de apoios, precisamente para ter um olhar diferente sobre a dor. E, portanto, até se prende num contexto, enfim, político, não é? Sim. Sobre a questão que hoje se coloca, e eu até costumo dizer, preocupamos muito com a morte e descuramos a vida. Sim. E, aliás, os nossos telejornais têm, enfim, abrem praticamente com notícias por falta de vida da saúde. E, portanto, creio que os nossos, enfim, deputados preocuparam-se muito com esta questão e com a base que é a vida das pessoas e a saúde das pessoas. Parece que, enfim, não estou a dizer que não se preocupou com isso, mas houve uma pressa para depressa se poder normalizar ou criar uma norma, de facto, para podermos praticar, enfim, a morte ou a eutanásia no Serviço Nacional de Saúde. Este olhar ético prende-se um bocadinho com isso, quer dizer, um olhar diferente sobre a dor e, por isso, de uma perspectiva ética, sempre esta palavra, o professor Daniel Serrão falava na dor corporal e na dor pessoal. Nós hoje sabemos, e isso é o que nós vamos tentar perceber neste encontro, neste colóquio, até que ponto a dor é tratável ou não, mesmo a má refratária. E hoje, a evidência científica mostra, a técnica mostra que, de facto, a dor mais refratária, até essa pode ser tratada, aliviada, mas tem a dor corporal, a dor pessoal. E, portanto, essa certamente... E essa é de que ordem? Essa é mais o sofrimento, numa parte mais emocional, mas essa também se pode ajudar. E para isso temos um painel convidado para este colóquio. Desde logo, o primeiro tema do painel é Fitando a Dor, isto é, olhando para a dor, e para isso vamos ter como, enfim, uma pessoa ligada também a esta, aliás, que criou a unidade da dor no Hospital Gracia da Horta, a doutora Beatriz Craveiro Lopes, e, portanto, estará a moderar este primeiro painel. E neste primeiro painel, o que é que nós vamos tentar abordar e perceber? Se há ou não possibilidade de medir a dor, e até que ponto também há recursos para essa medição e para esse tratamento. E por isso vamos ter connosco o professor Pedro Ferreira, da Universidade de Coimbra, que nos vai ajudar a compreender esta medição da dor. Nós hoje fazemos estamos sempre a fazer a medida, a avaliar, e até que ponto nós podemos fazer então este cálculo da dor, quando falo deste cálculo da dor, mais técnico, mais científico, obviamente. Depois, não tão emotivo, não é? Não tão emotivo. Se podemos ou não medir esta dor e se esta dor é eliminada. E, portanto, para isso é fundamental percebermos esta realidade e poder mostrar ao auditório se de facto ou não é possível esta realidade. E, portanto, isso é um primeiro painel, Fitando a Dor. Depois, se há formas de tratamento da dor, portanto, se há possibilidade de medir, se temos recursos, então como é que nós podemos então tratar essa dor a ponto de eliminar a má refratária? E por isso vamos ter connosco o doutor, enfim, Michel Luís, do IPO do Porto, um especialista nesta área, da oncologia, que nos vai, enfim, ajudar a perceber como é que é tratada a dor. E depois o olhar mais ético sobre a dor, se há humanidade no tratamento da dor e como é que nós podemos humanizar
enfim, passar da dor no sentido corporal para a dor pessoal. E como é que nós podemos articular isto? Quando falo na dor pessoal, na linguagem do professor Serrão, a dor, o sofrimento. E, portanto, para isso vamos contar com a professora Ana Sofia Carvalho, enfim, que tem muita experiência também nesta área, enfim, da bioética e da ética, colega durante muitos anos, e, portanto, creio que este painel vai nos ajudar a compreender, de facto, esta necessidade de ajudar também as pessoas a compreender e a olhar para a dor com outro modo de olhar. O segundo painel, já agora faria assim, o segundo painel, se o primeiro é fintando a dor, se há a possibilidade ou não de fintar a dor, uma linguagem mais atrativa e mais juvenil, não é? Então, se agora vamos fitando a dor, olhar para ela, de facto, se é possível fintá-la, então como é que podemos olhar? E para isso vamos ter, num primeiro painel, com a moderação da professora Margarida Castelo Branco, da Faculdade de Farmácia de Coimbra, um painel que vamos abordar desde a infância, da pediatria, até ao fim de vida, tema que, enfim, hoje está tão em cima da mesa. E, portanto, na primeira conferência teremos quando a dor não é mais do que um dói-dói, portanto, a dor em pediatria, e por isso temos o professor Filipe Almeida connosco, que é médico pediatra do Hospital de São João do Porto e presidente da Comissão de Ética, e, portanto, aqui a ética será sempre uma tónica associada neste colóquio. E, portanto, vamos tentar perceber quando a dor não é mais que um dói-dói, ajudarem a ver a dor na pediatria, e depois também, quando a dor envelhece, e portanto a questão do envelhecimento, com a doutora Sofia Duque, também aqui de Lisboa, do Hospital CUF, e depois, enfim, quando a dor dói, ou quando a dor traz mais notícias, e quando a dor dói até ao fim. Esta, enfim, pela professora Isabel Garliça Neto, que estará presente e nos ajudará a perceber até que ponto as respostas, do ponto de vista técnico e científico, mas também as respostas do modo ético, deste novo olhar ético, é possível no tratamento da dor. E perguntava-lhe, professor Carlos, de que forma é que, enfim, não vamos esperar pelas conclusões de todos estes painéis, porque claro, acredito que tenha, enfim, uma convicção diante deste tema da dor. Este tema da dor é fundamental, porque eu creio que este modo, nós temos que olhar para a dor como modo ético e não esquecemos de facto a técnica. E, portanto, este modo ético vai ser no sentido de percebermos na pessoa que sofre, diria eu, e a proximidade com que os profissionais de saúde olham para esta natureza, para esta causa, e como é que podem, de facto, trabalhar não só no aspecto técnico, mas, acima de tudo, o aspecto humano da relação com a dor corporal, com a dor pessoal, o sofrimento. E, portanto, o que nós pretendemos com este olhar ético é, de facto, prestar um serviço também, que se presta um serviço às pessoas vulnerabilizadas, às pessoas fragilizadas já pela dor corporal, mas também no seu sofrimento, que obviamente não estamos a apelar do sofrimento, mas a nossa sociedade de hoje vive e afasta o sofrimento de qualquer maneira, não é? E aí está a questão, entre uma sociedade que se calhar se resignava também diante da dor, no passado, hoje há esse, enfim, quase um ideal de perfeição onde a dor pode ser afastada. Onde é que convém que nos situemos? Eu creio que, por exemplo, o facto dos nossos políticos, dos nossos deputados, de facto, hoje estão preocupados com a questão da eutanásia e da dor, penso que aqui há, de facto, esta tentativa de afastamento da dor e do sofrimento. Portanto, hoje, como condição do humano. Condição do humano. E esquecemos que isto é uma condição. Aliás, a dor tem um sentido pedagógico. A própria dor corporal tem um sentido pedagógico, no sentido que nos alerta. Nos alerta e é um aviso para uma situação de ruptura ou não do próprio corpo. E, portanto, a dor tem este sentido também pedagógico para nos ajudar, num certo sentido, em melhorar a nossa condição, se for o caso. E, portanto, depois temos toda a terapia e todos estes mecanismos da ciência que nos ajuda a diminuir, quando é de diminuir, a debelar, quando é de debelar, e, de facto, até eliminar. E, portanto, hoje a sociedade tem muito medo de sofrimento, esconde, aliás, a questão, e como vamos certamente abordar esta temática, hoje nós vemos que a questão da morte foi afastada completamente das casas, do lar. Hoje a morte, ela acontece praticamente nos hospitais. Na década de 80 teríamos, enfim, 20%, pouco mais, de casos a morrer nos hospitais, hoje é o inverso. Sim. Portanto, a morte é afastada da casa, precisamente porque a sociedade não está hoje
a sociedade mais egocêntrica, mais individualista, tem esta indiferença à questão da dor. E, portanto, nós queremos ter um diálogo aberto, um diálogo com cientistas, com especialistas, que nos ajudem a perceber, de facto, que a dor pode ser tratada, o sofrimento ou a dor pessoal também, e este olhar ético pretende, para além da ajuda da ciência, também ir mais além quando, mesmo com dor, a pessoa sofre. E, portanto, aqui acho que é importante, eu costumo dizer que, de facto, a ética dá-nos qualidade ao serviço que prestamos. E, portanto, servir sem ética, creio que é humilhar a pessoa, no sentido de estar a fazer um serviço distanciado, diria eu, um serviço apenas técnico. E servir as pessoas fragilizadas com dor ou no seu sofrimento sem amor é ofender a sua dignidade total. E eu creio que este olhar ético pretende, essencialmente, ajudar a perceber que a ciência e o que hoje a ciência nos pode dar para eliminar, reduzir e tratar a dor é fundamental, mas muito mais importante também é tratar a dor com este olhar ético e com esta dignidade que a pessoa fragilizada precisa e que o profissional de saúde, enquanto pessoa, também terá que exercer. Uma resposta que será dada, por certo, neste colóquio, aberto a quem queira participar, Sim, ou sobretudo ao mundo da saúde? Nós já temos bastantes inscrições, nós temos um link na página para quem quiser, é gratuito, portanto não tem qualquer custo, portanto nós já temos muitos profissionais de saúde ligados à farmacologia, ligados à medicina, à enfermagem, mas está aberto a quem eventualmente tiver interesse nesta temática e quiser também perceber um bocadinho o que é que a ciência, mas também o que é que a ética pode ajudar nestas situações quando as dores corporais e as dores pessoais ou sofrimento se tornam, enfim, mais difíceis ou insuportáveis, como diz a lei da eutanásia, dores insuportáveis ou sofrimento insuportável. E esse critério aqui é o problema. Já agora, e para terminar, creio que a lei ainda está mais ambígua. Nunca se pode fazer uma boa lei com pressupostos éticos errados. Sim. E a lei, ao retirar alguns termos, não é, como o fatal, colocou doenças incuráveis. E, portanto, doenças incuráveis são muitas. Não é? E penso que isto também era o que os nossos proponentes queriam. Sim. Porque uma doença fatal não é uma doença, não se pode dizer que um tetraplégico tenha uma doença fatal, tenha uma doença incurável. O que, ao passar a ser incurável, abre a porta e, portanto, estamos aqui com uma rampa deslizante que acontece nos outros países. E cá voltaremos, infelizmente eu, mas necessariamente a este tema. Obrigado, agradeço o professor Carlos Costa Gomes ter estado aqui no programa que estás a apresentar este colóquio sobre um olhar ético sobre a dor.